E aí, gente, vamos começar mais uma questão comentada. Trouxe hoje para vocês uma questão da Fundação Cesgran Rio, aí na tela, ó, do ano de 2023, em função de que agora nós vamos começar o concurso nacional unificado e a banca organizadora vai ser a Banca Cesgran Rio. Esse assunto, né, que nós vamos ver agora, colocação pronominal, é um assunto que, vamos dizer, por alto, a cada 10 provas da Cesgran Rio, pelo menos 8 delas cobram isso. Dentro da cobrança relativa a pronome, o que mais aparece é a cobrança de colocação pronominal. Dá uma olhadinha na tela aí. O pronome em destaque está colocado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Aquele nosso combinado de sempre. Eu queria que vocês pausassem a tela, dessem uma olhada no que vocês vão fazer, e em seguida volte aqui comigo. Vai lá. Bom, colocação pronominal, gente, é aquela nomenclatura que alguns já sabem, outros ainda não se lembram mais, enfim. É quando a gente fala de próclise, mesóclise e ênclise. Então, só para a gente anotar novamente, vamos lá na tela, você vai ver que dentro dessa colocação pronominal, nós temos isso aqui que se chama próclise, isso aqui que se chama mesóclise e isso aqui que se chama ênclise. Então, é um nome que se dá à posição que o pronome ocupa em relação ao verbo ao qual ele está ligado. A próclise é quando o pronome ele fica antes do verbo. E essa próclise é a sonoridade que, para nós brasileiros, fica mais tranquila. O brasileiro utiliza muito mais a próclise do que qualquer outra colocação. Exemplo, vamos lá na tela. Quando a gente fala assim, o país me surpreendeu. Então, quando eu falo que o país me surpreendeu, nessa frase que eu usei, o pronome me apareceu antes do verbo surpreender, o que faz com que a gente chame isso aí de próclise. Bom, no entanto, se você olhar as opções, vejam lá, você está vendo que na letra A, o se está depois do verbo. O mesmo acontece na letra B, o mesmo acontece na letra C, o mesmo acontece na letra D e o mesmo acontece na letra E. Então, nós não temos próclise aí. A colocação do pronome depois do verbo, né, e não antes, é essa colocação que a gente chama de ênclise. Vamos lá na tela? Então, a ênclise é a colocação depois do verbo. Então, quando a gente fala assim, ocorreu-me uma ideia. Então, a partir do momento que eu tenho essa frase, ocorreu-me uma ideia, observem que agora o pronome me ele foi colocado com hífen após o verbo ocorrer, configurando-se assim aquilo que a gente chama de ênclise. Se, por um lado, a próclise é a mais usada no Brasil, por outro lado, a ênclise é a mais popular em Portugal pela pronúncia diferente. O brasileiro tem uma pronúncia do pronome mais forte, mais tônica. E o lusitano, ele tem essa pronúncia átona, o que faz com que, muitas vezes, o verbo precise ficar colado ao pronome. Aí faltou, lá na tela, a gente completar a mesóclise. E meso, né, significa meio. Então, o que é a mesóclise? O pronome colocado no meio do verbo. Então, o que acontece é o seguinte: devolver-lhe-ei o dinheiro.
Quando você tem uma frase como essa, devolver-lhe-ei o dinheiro, você já percebeu que se por um lado a próclise é a mais usada por nós, por outro lado a mesóclise é a menos. Olha aqui, ó, o devolverei foi partido e o pronome lhe foi colocado no meio dele. A mesóclise é alguma coisa que está em extinção. O brasileiro não usa mais a mesóclise. Existe um caso de colocação de pronome, que é o que a gente normalmente tem que ressaltar sempre, que é a predominância, para nós brasileiros, da próclise. Né? Como assim a predominância da próclise? O brasileiro, de um modo geral, ele utiliza o pronome antes do verbo. E aí, eu sempre dou o seguinte conselho: quando você for fazer uma questão de prova, você leia as opções e você olhe todas aquelas que tiverem próclise. As que tiverem próclise, provavelmente estarão corretas. Quando eu falo provavelmente estarão corretas, é por quê? É porque existem algumas vezes que, além da ênclise, a próclise é obrigatória. Então, eu vou resumir para vocês o seguinte, anote aí comigo. Quando a gente fala de próclise, que é a colocação mais comum, o que a gente tem que ressaltar é que a próclise ela vai ser correta, exceto se o pronome, ela vai ser correta, exceto se o pronome iniciar oração. E eu tenho a impressão que vocês já ouviram falar várias vezes, não se pode começar frase com pronome oblíquo. A gente sabe a regra de cor, mas a força do hábito nos faz errar. Anote aí comigo. Por exemplo, se você diz assim, me empresta R$1, quando você diz me empresta R$1, essa é uma frase completamente comum no nosso dia a dia. Só que o pronome me está em próclise e ele está, errado, porque ele está começando a oração. E nós não podemos começar a oração com o pronome oblíquo. E aí, meu amigo, fique claro o seguinte, aí eu tenho uma oração só, que só tem um verbo, emprestar. Mas se eu tiver um período composto, existe mais de uma oração. Você tem que tomar cuidado com o seguinte, olha aí. Quando eu falo assim, ela saiu me dando um abraço. Então, quando eu falo que ela saiu me dando um abraço, ao contrário da oração anterior, eu tenho aqui dois verbos, ó, o verbo sair e o verbo dando. Então, isso aqui são duas orações. E sendo duas orações, o que aconteceu? O pronome me começou a segunda, porque essa vírgula aqui, ó, separa as duas orações. Então, está errado. Então, quando eu falei com vocês que a gente não pode usar, a gente não pode começar oração com pronome oblíquo, eu estou falando em começar oração ou no início do período, né? Que é o que a gente viu no primeiro exemplo que eu passei, ou depois de uma vírgula. Vamos lá na tela de novo? Olha a letra A. As transações bancárias, atualmente, podem ser feitas pelo celular a qualquer hora para que obtenha-se o ideal de maior eficiência e rapidez. Se você marcou a letra A, você errou. Porque algumas vezes a próclise, e aqui tinha que ser assim, ó, que se obtenha, é obrigatória. Um dos motivos de próclise obrigatória é a presença do que. Todo que atrai pronome. A hora que eu estiver observando, como essa questão, que nenhuma das opções, nenhuma, foi possível a gente eliminar como correta, porque todas elas estavam com a próclise, com a ênclise. Então, eu tenho que desconfiar o seguinte,
significa que tem 4 coisas aí que tem palavras que obrigatoriamente atraem pronomes. Então, é a tal da próclise obrigatória. Vamos anotar? Olha aí. Quando a gente fala da próclise obrigatória, a gente, então, tem que dizer o seguinte: tem alguns termos que atraem pronomes. Então, se tiver esses tais termos, eu não posso usar a ênclise. O primeiro deles são as palavras negativas. Todas as vezes que você tiver uma palavra negativa, eu obrigatoriamente devo utilizar a próclise. Então, nunca te perdoarei. Que coisa feia, né? Perdão foi feito para a pessoa liberar e ser feliz. Então, quando eu falo nunca te perdoarei, o que você está vendo ali? O pronome ti, em próclise, antes do verbo perdoar, porque aqui a palavra nunca negativa atraiu. Então, sempre que eu tiver uma palavra negativa, essa palavra negativa vai atrair o pronome. Dá uma olhadinha comigo na tela de novo. Eu já falei da letra A, mas não escrevi ainda, e quero que você veja a letra E. Embora tenham sido ampliadas as medidas de segurança tecnológica para a movimentação bancária, se tem um não, o não atrai. Teria que ser não nos sentimos. Então, a letra E também não é a resposta. Ok? Então, as palavras negativas atraem pronomes. Uma palavra negativa, o não, o nunca, né, pode ser um advérbio, pode ser um ninguém, que é um pronome indefinido, pode ser um jamais, que também é um advérbio. Então, o que nós vamos registrar aqui agora? Além das palavras negativas, na tela, saiba que os advérbios, em geral, atraem pronomes. Quais são os advérbios? O de tempo, o de modo, o de lugar, o de intensidade, o de afirmação, o de negação, o de dúvida. Então, por exemplo, quando eu digo assim, aqui me tratam bem. Quando eu falo aqui me tratam bem, você vai observar que nesta frase, o me está em próclise, porque ele está antes do verbo, e o advérbio aqui é um advérbio de lugar. Esse advérbio de lugar atraiu. Então, é o seguinte, o lugar correto do pronome é sempre depois do verbo. Quando é que ele vem para antes? Quando tiver um advérbio qualquer. De tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de dúvida, de afirmação. E o de negação, então, é aquele que tem uma observação específica. Na tela. Além dos advérbios em geral e além das palavras negativas, pronomes atraem pronomes. Afinal de contas, eles são da mesma classe. Então, um pronome qualquer puxa o outro para perto de si. Então, eu digo assim, você me perdoa? Então, aqui no caso, você está vendo que o pronome me, ele também está em próclise, porque ele foi utilizado aqui antes do verbo perdoar, e ele foi utilizado antes do verbo perdoar em função do pronome você, que é um pronome de tratamento. Você diz, por exemplo, quem te disse isso? Você não fala quem disse-te. Você diz, por exemplo, eu te perdoo e não eu perdoo-te. Você fala, por exemplo, Vossa Excelência se comportou bem e não Vossa Excelência comportou-se bem. Você diz, por exemplo, alguém nos viu e não alguém viu-nos. Eu te garanto que de ouvido você provavelmente deve ter acertado essa questão. Vamos lá na tela de novo? A letra B é como a letra A, porque olha aqui, ó, tem outro Q aqui também. Ó.
E eu já te falei que o que atrai pronome. Não escrevi ainda. A letra C, aqui, ó, ela é a resposta. Espero que você tenha marcado. Eu falo com vocês daqui a pouco por quê. Na letra D, olha aqui o que de novo, gente. Se a pessoa tivesse visto que a letra A, a letra B e a letra D tinham um quê, ela poderia ter resolvido essa situação. E, no entanto, ela, na hora que você está fazendo prova, você tenta, como eu falei, fazer de ouvido. Pode ser que de ouvido você acerte? Pode. Pode ser que de ouvido você erre? Pode também. Então, de qualquer maneira, para a gente encerrar, põe lá na tela para mim, a gente vai colocar aqui o seguinte, ó. Os conectivos, as conjunções, né? Os conectivos de tempo, de modo, de lugar, aí é advérbio, né? Mas quando eu falo dos conectivos que falam sobre o quando, que indica a conjunção temporal, quando a gente fala, por exemplo, do embora, que é de oposição, quando a gente fala do porquê, que é de explicação, então os conectivos também atraem pronomes. E acontece que a palavra que, muitas vezes, ela é um conectivo. Por exemplo, se eu digo assim, espero que se resolva o caso. Ao falar espero que se resolva o caso, observem que, mais uma vez, o que acontece? Eu tenho uma próclise antes do verbo resolver e é o que atraiu. Esse que está unindo a oração que tem o verbo espero com a oração que tem o verbo resolva. Então, anota aqui, ó, todo que atrai pronome. É claro que colocação pronominal é uma coisa muito detalhada. Então, de um modo geral, o que você tem que saber? Primeira coisa, olhe as opções, todas que tiverem próclise e que o pronome não for depois de vírgula e nem no início, está certo. Agora, você tem que ter uma noção. Palavra negativa, advérbio, pronomes e conectivos puxam os pronomes para perto de si. Se não tiver nenhum deles, como não tem ali na letra C, você pode colocar o realizá-las, que você fala realizar elas, mas você sabe que encontrar elas é encontrá-las, que dividir elas é dividi-las, que pedir eles é pedi-los, e assim por diante. Agora, pronome não é só na Sesgranria, em qualquer banca. É um assunto extremamente comum, que eu gostaria que vocês se dedicassem mais ao estudo dessa classe gramatical. Então, colocação pronominal e outros assuntos, olha aí, você encontra num curso que eu tenho chamado Exercitando o Português, tem de todos os temas, mas tem lá um relativo a pronome. Então, se você quer fazer 15 questões, tendo visto a teoria, passada no quadro, né, com calma, você vai, com certeza, ser ajudado com isso aí. Então, anote o endereço e faça uma visita, www.ricardoerce.com.br.